Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida e amada, que prazer estar com você de novo. Estamos numa jornada de crescimento espiritual, baseados no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. São 42 semanas de pura bênção para você que quer crescer espiritualmente falando. E é claro que o crescimento espiritual determina o crescimento de todas as demais áreas da nossa vida, né? E eu estou muito alegre e surpreso, porque Alex Bastos, que é meu amigo, meu irmão, produtor destes vídeos, e cada vez que eu encontro ele me traz notícias e me mostra que estes vídeos vão para vários países. Eu fico surpreendido com isso, maravilhado, e que toda a glória seja transferida toda para Jesus, né? Eu já tenho idade suficiente, maturidade suficiente para saber que a glória não é minha. Eu sou pó e ao pó voltarei, e toda a glória pertence ao Senhor Jesus, aquele que me alcançou e me deu sentido novo de vida. E é sempre um prazer falar com você. E a minha recomendação é para que você assista este vídeo num horário apropriado, né? No fim da noite, na sua casa, no seu quarto. Ouça, confira os textos bíblicos citados, ore sobre isso, pense sobre isso, examine-se, né? Há uma recomendação bíblica do apóstolo Paulo, no sentido de que o homem sábio é aquele que se examina, é aquele que perscruta o seu próprio coração para ganhar as mudanças que o Espírito Santo quer promover. E a lição 8 fala de um tema lindo, planejado para agradar a Deus. Você foi e eu fui também planejados para agradar a Deus. O texto de Apocalipse 4, versículo 11 diz: Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Salmo 149, 9 diz: O Senhor está contente com o seu povo. Que povo? Com aquele povo que o agrada. Que esse seja um grande desafio do nosso coração. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Isso é lindo demais. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de nossa vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante. Se você é importante para Deus assim, e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos, né? Audição, visão, paladar,
olfato e tato. Ele o criou com 5 sentidos para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à imagem dele. Tudo e qualquer outro prazer é efêmero comparado a esse prazer de poder servir a Deus e viver para os propósitos de Deus. Esquecemos-nos de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, ele se sente enciumado, encolerizado, ele tem compaixão, piedade, tristeza, ele tem compaixão, alegria, satisfação, sente prazer e até mesmo ri. Nós temos referências aqui de Gênesis 6:6 e Êxodo 20, verso de número 5. Dar prazer a Deus é o que chamamos de adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147, verso 11. Somente qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Há uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele na estrutura do nosso ser. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. João 4:23. E é bom lembrarmos que com o pecado de Adão e Eva lá no Éden, a raça adâmica passou a adorar-se a si mesma. Eu já fui um adorador de mim mesmo, mas eu passei por essa grande mudança quando Jesus me encontrou e me ensinou que Ele era o alvo de toda a minha adoração. Adoração é mais que música. Isso é esclarecedor para nós. Para muitos, adorar é apenas um sinônimo de música. Eles dizem, em nossa igreja, nós temos primeiro a adoração e depois a pregação. Isso é um grande mal-entendido, Todos os momentos do culto são um ato de adoração. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais o adoraram. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas. Se forem oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música ao ser usado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou os mais reverentes, mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação, sua personalidade, do que Deus. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra de música cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Embora hajam músicas cristãs com melodias lindíssimas, não existem melodias espirituais, existem letras espirituais. Outro ponto importante: adoração não é para benefício próprio. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador.
No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus oração repetitiva, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus é tocado por uma paixão e por um compromisso genuíno. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Esse é o texto de Isaías 29, 13. Que tristeza isso! Confessar com a boca a glória a Deus, mas o coração e as atitudes e principalmente o caráter, negar isso. A adoração também não é parte de sua vida, a adoração é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos da igreja. Estejam sempre na sua presença. Salmo 105:4 diz isso. E seja louvado o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmo 113, verso 3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, na casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser uma primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu te darei graças, Senhor, o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Salmo 34, verso 1, Salmo 5, verso 3, Salmo 63, verso 3, Salmo 119, verso 62. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Palavra do apóstolo Paulo, lá à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, verso 23. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração: fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos capítulo 12, versículo 1. Logo que me apaixonei por minha esposa, diz Rick Warren, ele pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Ele não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava consigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que ele mais amava nela. Isso o fez sentir-se perto de Kay. E isso se aplica perfeitamente a nós. Pensando assim em Jesus, a verdadeira adoração reside nisso: apaixonar-se por Jesus. Essa é uma excelente definição de adoração. O adorador, ele é um apaixonado por Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Pensando sobre o meu propósito de vida, lição 8, tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. Alguns de nós às vezes querem agradar tanta gente
Eu já cometi esse pecado de querer agradar pessoas e me dei muito mal. E hoje eu aprendi que eu devo estar com meu coração voltado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Que meditação linda, que pensamento simples. Eu quero orar com você no final dessa lição 8. Espírito Santo, nós queremos realizar tarefas simples, fazer diariamente coisas simples para agradar a Jesus. Pai, ensina-nos a viver como Jesus viveu. Jesus viveu para agradá-lo. Ele disse lá em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, nunca me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Pai, nós fomos criados para te agradar. Que isso seja uma verdade, que isso seja um estilo de vida em cada um de nós que está assistindo e participando desta série. Meu coração está ligado ao seu, e a semana que vem estaremos juntos novamente para a lição 9 dessa caminhada, desse projeto de crescimento espiritual, que ao final você vai ver quanta bênção vai trazer para a sua vida. E por favor, não se esqueça, o Pai te ama e eu também.